Meu avô nunca foi um homem de muitas palavras. Na verdade, ele quase nunca explicava nada. Ele não gostava de conversa comprida, nem de dar o mesmo conselho várias vezes. Mas quem convivia com ele aprendia demais, sem que ele precisasse dizer quase nada. A vida narrou, naquela época, não era nada simples. Era dura. O dia começava muito antes do sol pensar em aparecer. Ainda estava tudo escuro quando a gente levantava da cama. O café era passado no fogão a lenha, bem forte, bem quente, daquele jeito que acorda o corpo para mais um dia pesado de trabalho. O cheiro daquele café se misturava com o cheiro da terra molhada, sabe? E o silêncio da manhã era imenso. Só dava para ouvir nossos próprios passos no chão, o barulho dos galhos quebrando e os sons da natureza acordando bem devagarinho. Eu era bem novo naquele tempo, e como todo jovem, eu achava que sabia muito mais do que realmente sabia. Eu reclamava de tudo. Reclamava do cansaço. Reclamava do calorão que fazia. Reclamava daquele trabalho pesado que parecia não ter fim. Eu achava que aquela vida não era para mim. Eu pensava que existia algo melhor, em algum outro lugar. Algo mais fácil, algo onde o trabalho não fosse tão duro. E meu avô, ele escutava tudo. Ele não brigava comigo. Não discutia, não levantava a voz. Ele não fazia nenhum sermão. Ele apenas ouvia. Às vezes parecia até que ele nem estava prestando atenção. Mas ele Teve um dia que ficou marcado para sempre na minha memória. Um dia que parecia comum, igual a tantos outros, mas que acabou se tornando uma lição de vida. Naquele dia, eu reclamei mais do que o normal. Reclamei da vida, reclamei do trabalho, reclamei do meu futuro. Eu falei que aquilo não era vida. Falei que eu não queria viver daquele jeito para sempre. E eu esperei uma resposta. Esperei um conselho. Esperei até uma bronca. Mas meu avô não disse absolutamente nada. Ele simplesmente se levantou, com calma, pegou as ferramentas dele, como se não tivesse escutado uma única palavra do que eu disse, e saiu para trabalhar. O sol naquele dia estava forte. O calor apertou bem cedo. A terra estava seca, dura, difícil de lidar. E mesmo assim, ele trabalhou a manhã inteira, sem pressa, sem reclamar, sem dizer uma única palavra. Eu fiquei observando de longe. Eu via aquelas mãos calejadas, marcadas pelo tempo e pelo esforço. Eu via o jeito lento de andar, mas ao mesmo tempo firme. Eu via a paciência de quem já tinha enfrentado muita coisa nessa vida. Naquele momento, parecia que ele não sentia o peso do trabalho. Parecia que nada o incomodava. Hoje eu sei que incomodava sim. Claro que ele sentia o cansaço. Ele sentia a dor nas costas. Ele sentia o peso daquele dia, mas ele não deixava isso virar reclamação. Ele não deixava isso virar desculpa para não fazer o que tinha que ser feito. Na hora do almoço, ele parou, sentou debaixo de uma sombra. Comeu quieto, sem pressa nenhuma, sem conversa. Aí ele me olhou por um instante. E aquele olhar, dizia muito mais do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Depois disso, ele se levantou, pegou as ferramentas de novo e voltou para o trabalho. Naquele dia, meu avô não tentou me convencer de nada. Ele não me explicou como a vida funciona. Não falou sobre o futuro. Não falou sobre a importância do esforço. Ele simplesmente mostrou. Ele mostrou com atitude, ele mostrou com o exemplo. Na época, eu não entendi. Achei que ele não ligava para o que eu sentia. Achei que aquele silêncio todo era indiferença. Achei que ele não se importava. Mas hoje, depois de tantos anos, eu entendo perfeitamente. Nem toda lição precisa ser falada. Nem todo ensinamento vem em forma de palavra. Algumas das lições mais importantes precisam ser vistas, precisam ser sentidas, precisam ser vividas. Meu avô já se foi há muito tempo, mas aquele dia ficou guardado aqui dentro de mim. Quando a vida aperta, sabe? Quando o cansaço bate forte, quando a vontade de reclamar aparece, eu lembro dele. Lembro daquele silêncio. Lembro daquele exemplo. E eu sigo em frente. Se você teve alguém assim na sua vida, você sabe do que eu tô falando. Antes de terminar, eu preciso dizer mais uma coisa. Naquele tempo eu não percebia o quanto eu estava aprendendo. Eu achava que aprender era quando alguém te explicava as coisas, quando alguém falava. Hoje eu sei que não é bem assim. Tem gente que ensina vivendo. Tem gente que ensina ficando quieta. Meu avô era assim. Ele não falava muito, mas tudo o que ele fazia ficava guardado na gente. E fica até hoje. As lições mais poderosas são, muitas vezes, as mais silenciosas. Um gesto, um olhar, a persistência diária. Tudo isso ensina muito mais do que grandes discursos. Os maiores professores da nossa vida
nem sempre usam palavras. Eles nos ensinam pelo exemplo, pela força que demonstram, mesmo sem dizer nada. E essa é uma herança que dinheiro nenhum pode comprar. Obrigado por ouvir essa história. Se você se conectou com ela, deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. A gente se vê no próximo vídeo.